Porque pra nós, que estamos no Ocidente, nós, eu digo eu e a minha galera, por exemplo, que não somos extremamente politizados, mas gostamos de não ser feito de trouxa, a gente percebe que existe uma narrativa imposta em cima da Rússia e do Putin e tudo mais de sanguinário, aquela coisa, né? Eu não sei se o brasileiro gosta muito de um drama e gosta de botar assim, o sanguinário, sempre tem que ter um sanguinário me perseguindo, eu não sei. Mas até que ponto você acha que isso cola no Brasil? E uma extensão dessa pergunta, né? Até que ponto tudo que é dito pela mídia americana, a gente sem perceber vai introjetando também? Olha, respondendo até de maneira reversa, eu acho que a gente tem estado submetido a uma mídia americana, uma mídia ocidental há muitas décadas. É o tipo de processo que, na minha perspectiva, se inicia principalmente ali naquela aliança que nós fizemos com os Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. E aí começa a penetrar no Brasil bastante a cultura dos Estados Unidos, a mídia dos Estados Unidos. Isso é aprofundado no período do regime militar, com aqueles acordos entre a USAID, recentemente extinta pelo Trump, e o MEC, né, que aí eles começam a influenciar também o currículo escolar brasileiro, e aí a mídia entra com força aqui, né? A gente sabe que teve uma participação da Time Warner na fundação da Rede Globo, né? Então esse vínculo vem de longa data. Agora, eu vou colocar o seguinte, uma virtude do brasileiro é que, apesar dele ser um pouco crédulo, dele ser até um pouco dramático, como você colocou, a gente também tem um pouco a gente tem uma certa leveza, que às vezes a gente não leva tudo tão a sério, né? Então é só a gente ver, por exemplo, que tem essa tradição no Brasil de torcida organizada com foto do Bin Laden, com foto de uns caras doidos por aí. Che Guevara. Che Guevara, né? Então, assim, o brasileiro, ele tem pelo menos o aspecto positivo, que ele pode até acreditar na mídia, mas ele também não leva tão a sério, ele transforma logo em piada. Então, assim, apesar da gente ser bombardeado com propaganda russofóbica mesmo, propaganda anti-Rússia, há bastante tempo e reiteradamente, porque não existe no Brasil uma grande mídia que não seja pró-ocidental, o brasileiro, ele observa, talvez ele acredite um pouco, mas ele também não leva tão a sério assim a ponto de odiar a Rússia, né? A gente não vê a gente não vê nenhuma manifestação popular de rechaço quando o Lula visita a Rússia, certo, ou quando a gente faz algum acordo, ou coisa do tipo. Então, assim, tem um aspecto aí que é positivo, tem um aspecto que é negativo nessa maneira que o brasileiro se comporta em relação aos eventos. Cara, isso é muito interessante. E eu gostaria que você me explicasse, talvez, por exemplo, mesmo com toda essa porrada, mesmo com toda essa propaganda russofóbica, como você falou, às vezes, mesmo a mídia inteira trabalhando para uma coisa, a coisa não pega no povo. Porque o povo, sei lá, tem... são o quê? São crenças que já são muito antigas nesse povo? São valores que já são muito antigos? São... O que blinda, por exemplo, o cara médio, o cara que não é tão antenado nisso, a não ficar russofóbico mesmo vendo isso sendo martelado quase que diariamente na mídia, na grande mídia? Você entendeu? Eu não sei se me fiz entender. Existe algum bloqueio que é a cultura do país? O país, enfim, não... Por que certas coisas que a mídia tenta impor, mesmo com muito poder, muito dinheiro e muita veemência, não colam? Olha, eu tenho a impressão, nesse ponto específico, que a gente também está num período da história em que nunca houve tanta desconfiança em relação à mídia oficial. Então, calha também de estarmos nesse tipo de período no qual o pessoal assiste a TV, acompanha as notícias, mas tem cada vez mais pé atrás. Então, assim, eles falam mal do Putin, mas hoje em dia a pessoa tem acesso à internet, vai na internet, vai no X, vai onde quer que seja, e vê lá, não, mas o Putin fez isso, isso e aquilo, né? Então o cara já vai, então talvez não seja bem assim. E tem até umas pessoas que falam assim, se a Globo falou uma coisa, eu já sei que o certo é o contrário. Sim, hoje em dia tá muito... o ceticismo, especialmente em relação à Rede Globo, é imenso, é gigante. Então já tem esse elemento de desconfiança. O brasileiro tem uma quedinha por caudilhos, né? Pelo cara forte que resolve todas as paradas, que resolve todos os problemas, né? A gente, hoje em dia, por exemplo, a gente tem dois aí pretendentes a caudilho, um representante da esquerda e um representante da direita, e nenhum outro cara consegue se enfiar ali no meio para disputar o poder. Eu sempre falo, por exemplo, que a gente vai ter renovação política no Brasil
quando essas duas principais figuras se aposentarem ou falecerem ou coisa do tipo. Porque o que o brasileiro gosta é daquele carisma Isso. do paizão. O capitão. Do capitão, o capitão, né? Capitão, me salva, capitão. Então, assim... Pô, mas desculpa te interromper. Não, claro. Você acha que vai... Eu acho que vai piorar num nível. Lula e Bolsonaro não é uma coisa interessante, até porque, economicamente falando, e na prática são semelhantes até, né? Economicamente falando. Na minha opinião, sim. Pois é, então, não vai vir uns Nicolas Ferreira versus Boulos? Tipo assim, você entende? Não, tudo pode piorar, com certeza. Nicolas Ferreira versus Erika Hilton, né? Ou algo nesse sentido, ou versus Boulos. Meu Deus do céu. Eu acho que é bastante possível, mas ao mesmo tempo também a única chance de ter um cara que ao mesmo tempo atenda a essa carência popular do brasileiro pelo messianismo e que seja talvez melhor do que o Lula e o Bolsonaro, caso esses caras vazem. Então, assim, o brasileiro, ele às vezes tem uma certa simpatia inata por caras tipo o Putin, pelo fato dele também transparecer um pouco essa figura aí do caudilho, do paizão, do cara que resolve. Um cara firme, um cara sério. Um cara firme, sério, né? Isso é a falta de pai do brasileiro? Das famílias que tem, quase nenhuma família tem um pai presente? Isso é verdade. Olha, eu não sei se necessariamente se comunica com a questão da falta de pai, porque também pode acontecer do pessoal estar tranquilo em relação às questões familiares, mas sentir essa necessidade de que não ele, mas o país sofre com um problema de falta de paternidade. O país, enquanto tal, pelo reconhecimento de que, de um modo geral, numa sociedade organizada, tem que ter ordem, tem que ter hierarquia, tem que ter o pulso firme, tem que ter ali, em tese, a figura paterna. E a gente está numa época da história em que a maioria das sociedades liberal-democráticas, elas operam de uma maneira que é um pouco mais feminina, né? Uma mentalidade um pouco mais babá, né? Algo que não precisa nem... de modo geral, se comunica com essa ideia do welfare state, mas a gente nem precisaria se limitar ao welfare state, né? Mas tudo... existe essa pretensão de que tudo deva estar regulamentado no sentido de impedir que as pessoas façam besteira, de que elas se machuquem, e não simplesmente de, olha, dar a orientação, impor a ordem, dar as normas, e se a pessoa se desviar, você pune a pessoa, né? Então, assim, toda a preocupação com o oprimido, com a minoria, tudo isso tem um aspecto aí maternal, né? E hoje em dia eu acho que as pessoas estão percebendo que aquilo que resolve os problemas nacionais, não só no Brasil, mas na Europa, na África, no Oriente Médio, é um tipo de política que é mais paternal, que é mais reta, né? Baseada em ordem, baseada ali na disciplina, na hierarquia e por aí vai. E o brasileiro, quando ele olha pro Putin, mesmo o cara de direita, que portanto foi educado pelo Olavo de Carvalho, pelos influenciadores por aí vai, a odiar o Putin como sendo comunista, ele vai ver as notícias, o Putin, né, o governo russo tá promovendo a natalidade, né, tá dando ali um benefício para as famílias que tenham mais filhos, ou, não, eles estão aqui excluindo toda essa questão de gênero para que isso não influencie a sociedade, por aí vai. O cara olha assim, pô, a gente precisava de um cara assim, né, aqui no Brasil. Então, assim, apesar da propaganda, o brasileiro não pegou tanto dessa russofobia. Você acha que, fazendo um contraponto, o Estado que é muito pai, por exemplo, então mais firme, mais rígido, hierarquias muito bem estabelecidas e uma coisa mais ordeira, não faria o povo, a população, ser mais submissa? Porque se tem um cara que é muito ordeiro, a população tende a se adequar a isso. Não tem esse lado também? Se for um excesso, talvez, de hierarquia, de hierarquização, né? E de ordem, por exemplo? Não, isso é um risco, com certeza. É por isso que, por exemplo, se a gente pensar aristotelicamente, a virtude está sempre no meio, né? A gente caiu num lado das coisas em que o que impera é o caos, a desordem, a falta de uma hierarquia, de uma disciplina e por aí vai. Mas a gente também não pode caminhar no outro sentido completamente, a ponto de que você suprima a criatividade humana, né, o espírito humano. Então, assim, eu penso, por exemplo, não querendo ser russófilo ou coisa do tipo, e de modo geral a Rússia encontrou ali um caminho do meio, em que você tem, sim... Não sei, hein? Eu vejo uns vídeos dos caras brigando no trânsito, é muito... Caralho, parece... Sabe qual que é a impressão que eu tenho quando eu vejo vídeo da Rússia, assim? O que aliens fariam, se aliens fossem fazer uma série sobre a humanidade, com o que eles estão vendo só lá de cima, tipo, a visão que eles têm lá de cima, assim, meio distante, e eles fossem fazer uma série,
os atores dessa série e os personagens pareceriam russos, o comportamento deles. Sabe? É uma Entendi. coisa meio... Cara, os caras saem do carro numa briga de trânsito, se enfiam a porrada, aí eles param, entram cada um no seu carro e vão embora. Não, no fim você tá certo. Isso é um balanço perfeito de masculinidade e de civilidade. Sim. A gente se enfia a porrada durante 1 minuto. Quando a gente se cansa, eu já dei porrada suficiente de você, você já me deu o suficiente. Cada um segue seu caminho. Eu não vou te dar uma facada, né? Entrar num descontrole emocional que eu vou te matar, te atropelar. Não, eu entro no meu carro e você vai pra sua casa, eu vou pra minha, ninguém chama a polícia. Não. Cara, de um certo modo, isso é um equilíbrio perfeito, cara. Tem um equilíbrio aí. Então, assim, eu acho que a gente não pode caminhar também, evidentemente, numa direção que sufoque o espírito humano. Eu acho que, de certa forma, o brasileiro tem até um certo resguardo em relação a essa possibilidade, até pelo espírito dionisíaco do brasileiro. O brasileiro anseia pela ordem, mas ele anseia também por brechas na ordem. Então, o brasileiro quer a ordem, né? Mas É o Romário. Tipo isso. Ele quer também o carnaval, né? Ele quer também... Ele quer ser titular do time, mas ele quer ir na balada no dia anterior. E quer Exato. ser o camisa 10. Sim. Né? Então, assim, é uma especificidade do espírito brasileiro, mas que também tem algo de bastante interessante, que é uma dificuldade maior de beleza. O brasileiro ele vai se curvar à ordem, mas ele também vai manter ali uma certa rebelião interior, um certo inconformismo, mas que se tiver a ordem, pelo menos as coisas funcionam. Porque o que a gente tem hoje em dia é basicamente o caos, né? Só ver, por exemplo, qualquer vídeo de situação escolar no Brasil. Hoje em dia, os moleques só falta dar porrada nos professores. Isso quando eles efetivamente não dão porrada nos professores. Porque isso acontece bastante também. Pois é.